Olá! Hoje no Mundo Político, uma análise sobre direitos fundamentais e humanos na contemporaneidade. O que mudou em relação à afirmação universal desses direitos em meio às mais recentes crises da modernidade e ao crescimento de regimes de governo que entram em rota de colisão com preceitos preconizados a partir da criação das Nações Unidas? De que forma se configuram os riscos de retrocessos em democracias e como enfrentá-los adequadamente? Eu vou conversar com o professor de Direito e Comércio Exterior da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Ele defendeu no início desse mês a tese de doutorado da Era dos Direitos à Era dos Sem Direitos, o mito do não retrocesso e a mitigação de direitos em nome do progresso, pelo programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bem-vindo, professor Vladimir. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Olá, Marco Antônio. Satisfação retornar e poder conversar com o programa e todos os espectadores. Prazer é nosso, professor. Uma tese de doutorado dizem que é como um filho. Então, para a gente começar a conversa, como foi o processo inicial para o nascimento desse trabalho que mergulha sobre os direitos humanos e seus desafios históricos? Quais as premissas iniciais que lhe motivaram a ir a fundo sobre o tema? Marco Antônio, primeiro eu gostaria só de deixar claro que eu ainda estou no processo de finalização do doutorado. Ali no programa da PUC Minas, nós temos duas defesas, eu fiz a primeira, ainda terei a defesa final. Eu fiz o meu mestrado em Direito entre 2003 e 2005. À época, o meu foco era em organizações internacionais para combinar as duas graduações que eu cursei, Direito e Relações Internacionais, e buscava pegar exemplo, inspiração no modelo da União Europeia para o que à época era, aparentemente, o grande salto que o Brasil estava preparado a fazer, cumprindo um dos objetivos da República, a integração regional com seus países vizinhos no Mercosul, mas em especial preocupado com os erros europeus. E eles discutiam muito do déficit democrático, o afastamento da sociedade das decisões europeias, do engajamento com esse processo decisório. De lá para cá, eu me dediquei ao estudo, por causa de sala de aula, dentro da graduação, na disciplina de Direito Internacional, mas ao mesmo tempo também recebi espaço para ministrar Direito Constitucional, lidando exatamente com esse tema dos direitos fundamentais, sejam os direitos políticos, que são esses de participação, né, de votar, ser votado, mas também os fundamentais, como os civis, de participação perante outras pessoas, os sociais. Aos poucos, também comecei a avançar nesse estudo doméstico da separação de poderes, freios e contrapesos. Depois de uma década de reflexão, eu tomei um pouco de coragem e retomar para a academia para investigar o que, já na virada da segunda década, né, do século XXI, caminhávamos em 2017 para isso, escancarado preocupação com o retrocesso, com realmente discursos de políticos questionando que nem todos deveriam ter direito, que seria necessário reformar a Constituição e mesmo o direito internacional, porque seria inviável a manutenção de uma sociedade com tamanha esfera de proteção. É possível, professor Vladimir, um retrospecto sintético das principais mudanças da noção de direitos, especialmente do século XX aos dias atuais? Claro, a construção dos direitos humanos como sendo valores incontroversamente assegurados para todas as pessoas, indissociados direitos e deveres, vem construindo desde o final do século XIX, com o direito humanitário, a proteção da pessoa humana no cenário mais instável para a vida que é o ambiente de guerra. Depois das duas grandes guerras, parece que havia um grito de basta, já que as esferas de proteção doméstica, através das constituições, dos direitos fundamentais, não foram fortes o suficiente para preservar nem os próprios cidadãos, que dirá ainda dos indivíduos oriundos de outra nacionalidade, fizeram com que a comunidade internacional pensasse em um esquema que o Foro Doméstico receberia o apoio internacional para efetivar essa proteção universal dos direitos humanos, né, nesse nome como ele existe na esfera internacional, e direitos fundamentais na esfera doméstica. Aparentemente havia um consenso, pelo menos um consenso político entre os vitoriosos
que a causa das duas grandes guerras era exatamente esse desrespeito dos deveres, desrespeito para com as responsabilidades assumidas uns para com os outros, tanto no doméstico quanto no internacional. E a resposta deveria ser criar ferramentas de constitucionalização desses direitos no ambiente internacional. Não para criar uma constituição internacional, mas para ampliar a executoriedade, a cobrança e implementação desses direitos fundamentais. Dessa forma, a Carta das Nações Unidas foi desenhada com um conjunto de órgãos esses que depois foram acrescentados, uma vez que as discussões avançaram, para que não ficássemos numa ideia genérica do termo direitos humanos e pudéssemos ter documentos que listassem exatamente quais seriam esses direitos e, na sequência, as formas específicas de preservá-los, evitar a violação e reestabelecer se assim fosse possível. Foram criados comitês, conselhos, foi criado um esquema já no século XXI de revisão periódica universal para ampliar a visão política, o constrangimento político dos países que não implementavam progressivamente as transformações internas. Entretanto, esse sistema se viu um tanto quanto paralisado, já que sonhado de início para ser um valor realmente exigível de qualquer um, não conseguiu resistir à tradição do direito internacional, que é majoritariamente um direito fruto da vontade espontânea dos Estados. Isso significa que parte dos documentos que foram publicados não tiveram aceitação universal, não tiveram apoio de todos os países do sistema para que, inclusive, as ferramentas fossem implementadas. E quais fatores, na sua concepção, levaram o mundo, nesse passado mais recente, a uma maior proliferação de governos distanciados da democracia, dos direitos humanos? São inúmeros fatores. Se tivermos que marcar alguma transição, eu diria a partir da década de 70, um discurso muito forte em favor da austeridade, da eficiência do Estado, levou a um revisionismo dessa interdependência dos direitos humanos, questionando que o lado chamado de direitos econômicos, direitos culturais, direitos sociais, não teriam viabilidade prática, a reserva do possível do orçamento não cabia para a implementação, e a partir daí abriu-se a porta para questionar outros tantos valores. E aquilo que no passado se combateu, a divisão ou a hierarquização dos indivíduos da sociedade, vem num crescendo, a partir de uma cultura cada vez mais frequente, nacionalista, de desprezo ao estrangeiro, ou seja, as ferramentas seriam exclusivamente domésticas e para favorecer os de mesma nacionalidade, nacionalidade do Estado, e esse quase que ambivalente, até mesmo na esfera doméstica, ganha aspectos equivalentes. Dentro da sociedade também aparecem com força movimentos que no passado se esperava ter sido abandonado, de hierarquização e categorização dos indivíduos, exatamente fechando o acesso ou questionando a disponibilidade de proteção para toda e qualquer pessoa. Pesquisadores de diferentes áreas têm denunciado o desmonte de direitos e de políticas públicas ocorrendo em nações cujas democracias eram consideradas até então mais sólidas. Que exemplos concretos podem ser destacados? Por exemplo, a gestão de Donald Trump, Bolsonaro no Brasil. O caso do Trump realmente acendeu a discussão em larguíssima escala do poderio de uma liderança chamada iliberal. Apesar do discurso usar com muita frequência a palavra liberdade, a forma como ela é empregada vem desconectada da responsabilidade. Ela busca angariar apoio em indivíduos que se sentem marginalizados pelo processo das décadas anteriores, isso no sentido que as democracias sociais-democratas buscaram resgatar os indivíduos que estavam em condição de marginalizados, os indivíduos que não estavam até então com índice de dignidade, de atendimento que seria possível, vamos dizer aí, o movimento das liberdades civis nos Estados Unidos da década de 60, cada vez mais incluindo negros, mulheres, homoafetivos, latinos, indígenas. Todos esses, de alguma forma, desagradaram uma maioria quantitativa de ascendência europeia
que se sentiu prejudicado, não atendido pelas demandas do Estado, um tanto quanto ignorando esse atendimento ao longo de muito mais tempo, e o racismo estrutural ou a existência de preconceitos na própria sociedade que não fecham portas, não fecham oportunidades na mesma proporção de que outros setores. Bem, no caso do Trump é apenas um dos casos, mas ele vem numa sequência dos Estados Unidos revisando as suas políticas públicas desde décadas anteriores. Temos aí um paralelismo, né, de esforço de devolução ao Estado mínimo, Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher nos Estados Unidos, mas mesmo representantes democratas, como o Bill Clinton, fizeram uma revisão forte da assistência social, né, ou de um sistema de amparo. Tivemos aí um movimento que tentou ser um pouco na contramão, o Yes We Can do Obama e a tentativa de implementar um sistema de saúde pública naquele país, cujo revertério, dentre outras coisas, a gente vê na palavra do Trump. Esse líder e outros tantos têm se aproveitado bastante de uma cultura mais recente de bolhas. As pessoas expostas a novas formas de comunicação, sejam a possibilidade individual de fazer seleção de que tipo de notícias, que tipo de pessoas acompanham, ou mesmo os algoritmos das empresas, plataformas, né? Empresas fornecedoras desses aplicativos e softwares, faz com que elas tenham perdido um quê do senso geral de sociedade, senso geral de uma sociedade democrática, que exige um pouco de tirar um pouco do umbigo, né, do meu interesse direto, para também escutar o interesse de outros setores, porque isso acaba gerando um enviesamento muito grande, como eu comentei, né, setores sentindo prejudicados, não percebendo que teriam sim um atendimento e que não estavam ignorados. Porém, diante a demanda de momento de preconceitos de exclusão, entrariam as políticas públicas para tentar desmarginalizar alguns setores. Eu ia lhe perguntar justamente, professor, sobre mecanismos mais usados para essa desconstrução de direitos em democracias modernas. A proliferação de novas mídias, o senhor já pontuou um pouco, e sua utilização na chamada era da pós-verdade, tem um papel de destaque? Tem, dentre outras coisas, porque tem se construído para criticar as instituições tradicionais, o próprio Estado, os partidos políticos, a mídia televisiva, a mídia impressa, como sendo segmentos desconectados da realidade do povo real, descredenciando também o ensino acadêmico, a pesquisa, a diversidade. É um prejuízo muito grande, já que essas instituições construíram a sua fama e o seu apelo de importância exatamente por esquemas de freios e contrapesos, de verificação para, com a sua responsabilidade com o público ampliado, divulgar apenas as informações devidamente checadas. E essa autonomia individual, favorecida sim pela tecnologia, favorecida por barateamento e rapidez do acesso à informação, construiu em boa parte da sociedade, para não dizer em praticamente todo mundo, a ligeira impressão de que seria capaz de aprender e julgar a seu próprio critério o que é verdade ou não, o que é legítimo ou não. Porém, junto às bolhas e sem um diálogo aberto à diversidade e à possibilidade frequente de ser contestado para fazer a verificação, a gente cria esse clima de animosidade que favorece uma espécie de neotribalismo que gira em torno de uma tentativa de fazer o resto da sociedade subordinar aos seus interesses e não a construir um debate democrático. Isso tem conexão com a pergunta anterior, né? Como que a gente chega a esse estado de coisas que sociedades aparentemente solidificadas na democracia, em pouquíssimo tempo regrediram nesse aspecto. Nesse contexto atual, o senhor diria que até mesmo a noção do que é considerado direito básico tem sofrido abalos? E como na sua visão, os governos devem atuar para equilibrar interesses, né, em meio às pressões econômicas e de mercado e aos contextos sociais específicos de desigualdades que enfrentam em suas sociedades?
Marco Antônio, a construção do Estado de direito, o Estado que coloca as normas como tendo freios a tudo e a todos, todas as pessoas, o Estado ou os indivíduos, se deu numa tentativa de revisão do modelo do Estado Nacional, que apareceu como monarquia que se mostrou absolutista, né, da soberania do governante, que faria o que bem entendia, que beneficiava alguns setores, a oligarquia, né, os seus favorecidos, em detrimento do restante da sociedade. As revoluções liberais do século XVIII vieram para tentar apresentar uma alternativa a esse modelo, imaginando que um Estado ausente seria forte o suficiente, né, esse esquema seria um esquema forte o suficiente para permitir que as pessoas resolvessem por elas mesmas a esmagadora quantidade dos conflitos sociais, sendo necessário o Estado apenas os temas de segurança, segurança internacional e segurança doméstica, em especial para proteger naqueles casos em que os indivíduos não conseguem preservar a própria propriedade e dignidade sobre avanço de outras pessoas, e os esquemas gerais de funcionamento da economia, câmbio, juros, a existência do próprio papel moeda, né, para facilitar todas as trocas. Acontece que, rapidamente, as transformações de urbanização, revolução industrial e interconexão global se mostraram que essa ausência do Estado provocava, por ela mesma, outros tipos de perversidades. Tivemos nos Estados Unidos, já que citamos esse exemplo aí, no final do século XIX, a era dos magnatas, ou a era dos titãs. E na Europa também, a concentração de renda e a desigualdade levou a uma insatisfação muito grande, já que esse desequilíbrio em condições socioeconômicas não permitiam às pessoas materializarem aquela promessa de que, com a autonomia da vontade, através do direito de contratar, negociar, poderiam elas encontrar um ponto ótimo por si mesmo. Então apareceu um novo modelo, um modelo em que o Estado, em alguns temas, ficaria ausente, mas outro ele precisaria ser árbitro ou intermediário dessas soluções. E no pós-Segunda Guerra, reforçou a importância de novos modelos de representatividade, não a representatividade eleitoral, tentar pensar uns esquemas de controle direto da população sobre a atuação do governo, como os conselhos que a gente tem no âmbito dos municípios, em especial, de saúde, de educação, do idoso, da infância e juventude, e também esquemas de democracia direta, plebiscitos e referendos. Todo esse esquema foi pensado para materializar, como eu havia contado, a efetivação dos direitos humanos e direitos fundamentais na sua totalidade, civis, políticos, mas também sociais, econômicos e culturais. Mas, em algum momento, esse peso do Estado responsável por administrar os conflitos começa a ficar um tanto quanto travado, porque ele estava, dentre outras formas, aquela em que se montou o custeio se mostrou um tanto quanto problemática no diálogo intergeracional entre os jovens e os idosos, né, num esquema de previdência social. Alguns países saíram disso aí, aproveitando de um planejamento de longo prazo, criando fundos soberanos para aproveitar e construir uma poupança a partir daquele setor econômico, a partir daqueles espaços em que se via ali grandes chances de lucro, para criar um colchão e não depender desse crescimento contínuo da população, para que os jovens continuem amparando a previdência dos idosos e a manutenção da qualidade de vida. Mas nem todos conseguiram encontrar uma saída e se viram aí amarrados com questões mesmo de gasto público e tendo que revisitar o que é possível ou não, ao ponto, inclusive, de voltar àquele esquema de escancaradamente dizer que algumas pessoas não teriam direito de ser atendidas. Pois é, diante desse contexto que o senhor coloca, interferências em determinados direitos, como direitos sexuais e reprodutivos, podem usar o pretexto dos costumes para ocultar motivações que, no fundo, são econômicas? Pois é sempre complicado a gente falar de interesses de grupos escusos, porque eles atuam por debaixo dos panos, através das conversas e dos conchavos, para materializar o seu interesse. O discurso pode muito bem aparecer, como eu disse, o Trump e outros em favor da liberdade, mas na hora que ele é implementado, tem ali interesses muito pelo contrário, né, no sentido oposto ao bem comum.
nesses aspectos sobre o controle das escolhas e das opções individuais, há, de alguma forma, sim, a possibilidade da gente encontrar uma linha de raciocínio lógico que verifique que exista, por trás das contas, uma tentativa de controle da sociedade para desviar recursos para certas organizações e certas instituições que não necessariamente seriam os serviços públicos do Estado. E a gente tradicionalmente falava elas de instituições da sociedade civil, mas que também têm interesse em revisitar a importância ou a relevância do Estado na prestação dessa interdependência de direitos. Professor Vladimir, estamos em um ano eleitoral no Brasil. O senhor tem expectativa de que essa discussão sobre direitos fundamentais, direitos humanos, tenha protagonismo nas plataformas de campanha da sucessão presidencial? Gostaria muito que a gente tivesse maturidade para fazer uma discussão plural que envolva mais de um tema. Em um cenário de pandemia, em um cenário de dificuldades econômicas muito grande, eu acredito que o tema de emprego e renda vai contaminar o debate e não permitir que a gente desdobre sobre outras necessidades que não essa, que é emergencial. Alimentar o povo brasileiro e gerar uma espécie de esperança com novas oportunidades. Mas os direitos humanos, como eu havia comentado, não basta ser apenas um tema, há uma interdependência muito grande, portanto, a liberdade, a responsabilidade das pessoas umas com as outras, a criminalidade como um todo e a responsabilidade de todos, mas em especial do Estado, para gerir os conflitos sociais também deveriam aparecer, as questões de discriminação, as questões de preconceito de todas as outras formas, e em especial esse diálogo que eu cheguei a comentar com as gerações futuras, que cada vez mais se mostra, afetam o nosso dia a dia, a própria geração, portanto, essa interdependência do chamado desenvolvimento sustentável. De nada adianta uma qualidade de vida agora, uma lucratividade de momento, se em pouco tempo ou na próxima geração a gente tiver um retrocesso muito grande. Há perspectivas para uma possível retomada da era dos direitos em nível mundial? Chamando a atenção essa era dos direitos como sendo uma ideia de interdependência e universalidade de acessos. Infelizmente, temos visto muitas crises humanitárias, crises essas que estancaram a manutenção de preconceito. Vamos pegar o caso europeu, que sofreu bastante com a leva de refugiados de 2008 em diante, aumentou bastante com a Primavera Árabe, depois com a guerra da Síria, tudo ali com muita dificuldade. E agora, com a crise do leste europeu, se vê os braços aparentemente muito mais abertos, porém também fazendo uma discriminação com indivíduos que não sejam de etnia ou de aparência física daquele continente. E esse é apenas um dos casos que mostra que temos ainda desafios para essa universalização. O Foro Internacional se mobilizou, tem encontrado caminhos para ajudas bilionárias para as pessoas que passam necessidade em virtude desse conflito recente, deixando de lado interesses que já estão há décadas, ou sociedades que estão há décadas reivindicando também a devida atenção. A menção que o senhor faz é aos desdobramentos da guerra na Ucrânia, provocada pela invasão russa. Como estavam e tendem a ficar os direitos humanos nos países mais diretamente envolvidos no conflito? Pois é, a situação daqueles países do leste europeu sobre o aspecto democrático era muito preocupante. Relatórios, anos depois de anos, questionavam a construção de governos um tanto quanto tolerantes com grupos regionais ou mesmo com milícias que faziam execuções sumárias, que faziam torturas, que expulsavam pessoas de outra etnia. O conflito, de alguma forma, tornou um pouco nebuloso. Quem antes era criticado por ter sofrido uma invasão do seu território reconhecido há tempos, tem sido, de alguma forma, santificado ou glorificado como herói, sem a devida crítica das posturas e das conivências com erro. Falando a respeito da destruição física, a Ucrânia certamente precisaria ser reconstruída e ter condições não só de momento, mas para o futuro. E os países vizinhos, que por enquanto acumulam
centenas de milhares de pessoas, mais, na data dessa nossa conversa, né, mais de 1,5 milhão de ucranianos, mas com projeção de 4 milhões durante todas as incursões militares, né, chegar a esse volume, que seria por volta de 10% da população, vão ter que administrar um orçamento já difícil, com uma crise econômica prejudicada pela inflação e, quem sabe, aí esse desdobramento também com as instabilidades locais, como lidar com essa nova leva de pessoas dentro do seu território e, quem sabe, também acirramento. Pensando no médio e longo prazo, toda a ajuda militar precisa ser, de alguma forma, fiscalizada para que esses armamentos também não caiam nas mãos daqueles grupos que eu comentava, que havia crítica há alguns anos atrás, ou até alguns meses atrás, e eles, com um acesso irrestrito, caso a Ucrânia entre na União Europeia, não levem esse tipo de armamento para mesmas práticas não democráticas, não tolerantes ao redor do continente, para não virar, digamos assim, um Estado Islâmico europeu, né, ou uma instabilidade que levaria a problemas muito mais sérios no futuro. Nessa semana saiu uma pesquisa internacional realizada nos povos europeus e praticamente todos aqueles países têm pelo menos 1/3 da população que acredita que existem povos vizinhos ou áreas de países vizinhos que deveriam estar dentro do seu Estado nacional. Isso significa que aquela crise, né, que provocou a Primeira Guerra Mundial não sumiu, ela pode estar aí latente e precisamos estar muito atentos para não permitir que essas forças se aglutinem e carreguem o mundo para atrocidades no volume que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Cenário que nós precisamos acompanhar. Professor Vladimir, foi um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Uma ótima conversa sobre os desafios dos direitos humanos e fundamentais na contemporaneidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Muito obrigado. Eu agradeço também pela oportunidade e pela grande chance de trocar impressões e ouvir também perguntas que vão contribuir para a minha contínua pesquisa. Obrigado mais uma vez. Eu conversei com o professor de Direito e Comércio Exterior da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Falamos sobre os desafios para a plena garantia dos direitos fundamentais e humanos em democracias modernas e dos riscos concretos de retrocessos que precisam ser enfrentados. O tema foi tratado por ele em tema de uma recente tese de doutorado junto à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.